Stage me destruiu por completo. Do canal Mamuscas. Eu concordo com o título. Alien Stage me destruiu por completo. Como uma obra que fala tanto sobre amor pode doer tanto? Finalmente vamos falar de Alien Stage! Yay! Mas antes... Eu tô interrompendo alguma coisa? Eu tô interrompendo alguma coisa? Patética! A anteninha já é o bastante! Toda arregaçada, arregaçada. Caso você não saiba, Alien Stage é um projeto de animação independente do canal do Vivinus. Além de animar, eles produzem música. E desculpa se a minha voz está um pouquinho meio destruída, sabe? É que eu tô me sentindo um bagaço devido ao último vídeo que eles lançaram. Essa história de amor começa com uma simples ideia. A gente sabe. A gente sabe. A gente, infelizmente, sabe muito bem o que é Alien Stage. Infelizmente, eu sei muito bem. Eu odeio o meu chat por ter me botado pra ver Alien Stage. Sabe o que eu odeio vocês? Por que vocês me botaram pra ver isso, mano? Vocês querem que eu fique com depressão igual vocês? É isso? Vocês querem que eu sofra junto com vocês? O que aconteceria se alienígenas pudessem colonizar a Terra? A resposta é bem simples, a gente teria muito fugido. Desde o primeiro momento que eu vi o primeiro round, eu nunca me senti como se a obra estivesse sendo colocada na perspectiva delas. É como se eu fizesse parte dos aliens. Eu queria ver mais rounds acontecerem, eu queria saber mais sobre esse universo que eles estavam criando, e Jesus, bem feito pra mim! E sim, é uma obra que também está criticando a Coreia, que praticamente é uma fábrica de produtos humanos. A gente acha que aliens seriam moralmente e intelectualmente superiores, mas na realidade só são humanos com uma tecnologia mais avançada. Infelizmente, essa condição da existência é apenas autodestrutiva. Vamos comer e cacetada, precisava ajuda. O material Que trabalha... isso? Calma aí. Calma aí. Com a construção de personagem, eles fazem você se cativar com um deles e depois deflora todo o seu coração e resta de sanidade. E eu não tô brincando, poucas obras me fazem passar mal, e essa é uma delas. Eu fiquei com tremedeira, diarreia, crise de pânico e com uma cara muito inchada, parece que uma abelha tinha picado meus olhos. Meu Deus, que vergonha. Eu falei no começo que é uma história sobre amor, mas não é sobre amores saudáveis. Sim, as formas variadas que um humano com a cabeça fodida pode amar. Toma mais contexto aí pra tu. As nossas crianças são compradas por aliens excêntricos que colocam os seus produtos em um jardim de infância, no qual treinam eles pra serem estrelas de show super macabro, aprender a atuar, performar na câmera. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. As crianças que estão lá sabem que são mercadorias, todas elas são informadas disso, e se elas querem continuar existindo, elas precisam dançar conforme a música. Mas o problema maior nisso tudo é que elas são humanas e começam a criar vínculos aonde não deveria. A nossa querida de cabelo rosa é uma menina animada, alegre, gentil. À primeira vista parece só uma... Gente, tá podendo Tá podendo já chorar ou não? Tá muito cedo. Pô, de 25 minutos a gente tá nos 3 primeiros minutos e eu já tô querendo, sabe? Ai. Eu tô bem. Vocês estão bem? Eu tô bem. Criança que não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas não se engana, tá bom? Isso é apenas uma máscara. É muito doido quando você assiste o primeiro round e compara com o último vídeo lançado e não com o último round. Sua perspectiva muda de forma brutal. Pega no meu pau. Ela foi separada da sua mãe desde cedo, né? De uma forma bem... um pouquinho traumática. E ela aprendeu que existir é através do amor. Por isso ela é tão gentil. Ela quer ser amada, ser vista. E meio que ela consegue através da Sui, que é disparada a minha personagem favorita, tá bom? Eu já determinei que ela é minha personagem favorita. Ninguém mais pode gostar dela tanto quanto eu. E diferente da Missy, ela aprendeu desde cedo que só existe pra morrer. E por conta disso, ela é desesperançosa e distante. Pra que ela vai criar laços, né? Se logo logo todo mundo vai morrer. Mas ela acaba criando, e não só um laço, um ateliê inteiro. Ai, meu Deus, odiei, gente.
O amor delas é entendido como recíproco. É muito fofo. Uma só pensa na outra, fica Meu bonitinho. casal! É bonitinho ver que é simples Meu casal, não é casal mais de ninguém, é só meu. tapar sua visão com um pouquinho de amor. Pena que uma delas precisa morrer pro show continuar. E assim, tem um lance muito interessante com a relação delas. Lembra que a mãe da Missy tinha morrido? Que mano é e nosso os aliens casal? Meu casal! adotaram ela? Então, tem um puta de uma parada interessantíssima nisso tudo. Eles a adotaram porque é bonitinha e manuseiam como se fosse um pet mesmo. Dá comidinha e tudo mais. Só que a Missy desenvolve nisso um sentimento conflituoso com a beleza. Por isso ela fica tão desconfortável quando o Phil fala que só gosta dela porque ela é bonita, ou quando um maluco lá dá em cima dela. Mas, ironicamente, ela se apaixona e se sente atraída pela Sui porque ela é parecida. No caso da Sui, ela foi adotada por um alien superficial também, que as expõe como se fosse uma boneca e fica arrastando elas pra lá e pra cá. Então, meio que as duas sabem que ser bonita é vantajoso pra sobrevivência, mas é muito ruim ao mesmo tempo. Tanto que as duas meio que odeiam receber atenção apenas por isso. A Missy, ela meio que finge que não se importa, mas a Sui, não! Ela corta, demonstra frieza. E sabe o legal? Tem uma hipótese, eu acho que na área da psicanálise ou psicologia, sei lá, que supõe que você não é capaz de se apaixonar pelo outro, pelo que ele é, mas sim pelo que você se vê no outro. Seja algo que você é ou algo que você gostaria de ser ou ter. Traduzindo, eu só gosto de você porque tem um eu meu aí distorcido e isso cabe perfeitamente nelas. Ai, caralho! Mano, ela me representa muito, cara. Ai, que ótimo, adorei esse desenho. Gente, amei. Isso cabe perfeitamente nelas. Sim! Ai, caralho, eu tô subindo pelas paredes do quarto. Nossa, eu me empolguei demais agora. Nossa, cadê minha carreira de crack? E aqui eu queria entrar isso? numa perspectiva mais cruel, talvez. Posso estar um pouquinho errada, mas não totalmente, meio que o meu ego me impede de pensar assim. O lance é que a Sui já tem pra si que ela é descartável. Ela realmente quer se sacrificar, mesmo que isso a deixe muito, muito assustada. Ela passou a vida vendo vídeos das pessoas sendo descartadas de maneira bem compulsiva, praticamente era o ritual noturno dela. Antes de dormir, toda vez ela via uma pessoa morrendo, assim, pô. Meio que o medo intenso de algo pode criar um desejo mais profundo com aquilo. É muito estranho no que o cérebro é capaz de fazer pra nos proteger. Mas o ponto aqui não é a Sui, mas sim a Missy. E meio que é a personagem com camadas muito conflitantes. Como eu disse, ela tem consciência do que tá rolando, sabe a merda que tá se metendo. Lá no fundo, ela não quer morrer, mas ela também não quer que a Sui morra no lugar dela. Só que alguém realmente precisa perder. E desde a infância, ela veio com o pensamento de que se ela quer realmente viver, alguém vai precisar pagar por isso. Então ela finge não perceber o que a Sui faz. Ela finge e finge. É uma mentirosa completamente patológica. Então depois que a Sui é brutalmente eliminada na frente dela, ela é tomada por uma dor terrível e um alívio. E isso me quebrou de um jeito, e eu acho isso tão terrivelmente humano. Gente, eu não... Cara, ou na moral, Noazinho, você que mandou eu reagir esse vídeo, você deve me odiar muito, né, velho? Sério. Ai. Olha aqui. Eu não vou chorar. O que eu chorei... Eu já chorei o suficiente quando eu vi Alien Stage, tá? Hoje eu sou anti-choro. É desgraçado, porque no fundo ninguém realmente quer deixar de existir de verdade. Não importa no quão romântico as coisas podem ser projetadas, não querer morrer seria um desejo egoísta? Talvez, não sei. E isso me faz lembrar um pouco da visão da Katniss nos Jogos Vorazes. E no quanto o reflexo dela de não querer morrer é natural e contraditório com aquela ideia de romance puro e implacável. Nossa... belíssimo. O que você faz depois que toda a sua estrutura se desmonta? Como que você lida com esse sentimento? Será que valeu a pena perder a sua família pra isso? É real. Isso não é a sua vida. Cala a boca, caralho! Que isso? Depois nós temos o Eu acho que eu tô traumatizado. O que foi isso? Cinema. Phil e o Ivan, e meio que na obra Ai, meu homem! Quer dizer... Não. representa o amor platônico. É aquela coisa mais superficial, tipo, você tem um crush na pessoa, mas não tem uma racionalidade maior a respeito disso. Você apenas gosta muito da pessoa. E não, ambos não se gostam, até porque... Asune, nosso homem. Ai, com certeza, mano.
Mano, já contei pra vocês da história que eu e a Suni, a gente só aceitaria trisal se fosse com o Jungkook do BTS, mano. Eu nem gosto de homem, mano. Eu nem gosto de homem, cara. Mas é sério, mano. Ai. O Jungkook do BTS, ele... Ah, ele não conta. É, tipo, o Jungkook, o Ivan, ele me passa esse sentimento, mano. Não seria amor platônico se eles se gostassem, né? Na real, o Phil tem queda pela mina de cabelo rosa e o Ivan tem pelo Phil. Sim, romance gay, uau! Bom, o Phil foi criado por uma mãe muito amorosa que desde cedo viu que ele era muito talentoso. E diferente do que você tá pensando, isso não era um bom sinal, mas ela não consegue ter forças, né, pra... E o ama até ele ser vendido. Todas as crianças sabem o que tá rolando, novamente falando, mas cada uma lida com essa informação da própria forma. E esse carinha aqui é muito da hora. É rebelde, sai no soco com o Alien. Tipo, o cara é muito, muito maneiro. O cara é muito descolado. Praticamente só arruma problema. O que eu acho muito doido, mesmo ele sendo completamente um filho da mãe, causando problema no jardim de infância, eles não têm coragem de eliminar o Piau, porque ele é muito talentoso. Então, os caras só manter ele amarrado num canto pra ver. E o amor que ele sente pela de cabelo rosa é puramente porque ela é bonita. Ela é bonita. Ai, eu sou apaixonada. Ela é bonita. Ai, o amor que ele sente por ela é porque ela é bonita. É porque ela é fofa. Já o Ivan, pelo que eu entendi, era meio parecido com o Phil na primeira infância. Ele era revoltado e não queria ser uma ferramenta dos aliens, mas um traficante de humanos mostra pra ele que não é tão simples assim. E ele percebe que pra existir, ele precisa obedecer e ser um bom menino. E eu acho que boa parte do amor platônico que ele sente é por conta dessa força e revolta que ele não consegue ter, mas que o Phil esbanja sem medo nenhum. A dinâmica desses dois é muito caótico. O cara de cabelo preto percebeu que ele consegue ter uma atenção maior do seu crush quando inferniza a vida dele. Cara, isso é muito coisinha. Ai, a cena dele lambendo. Ai. Ele pegando o dedinho e passando no machucadinho dele e sentindo o gosto do sangue dele. Ai, gente, como o amor é lindo e perturbado. Criança, nossa, que da hora. Fato curioso, o Ivan se vê muito na Sui. Tipo, os gostos e desgostos. E fala pra ela que é muito egoísta ela estar planejando morrer no lugar da Mizzy. E eu acho isso muito engraçado, porque ele pagou com a língua literalmente. Num dos rounds, ele tem que competir com o Phil e faz essa merda aqui pra morrer no lugar dele. Aplausos. Aplausos. Ai, que lindo, cara! Tá, uhul, vai, Ivan! Tipo assim, o Ivan é egoísta, tenta empurrar o que ele sente, ele tenta empurrar na goela o que ele sente. Novamente falando, a Stage não é sobre amores saudáveis, é sobre a maneira humana de amar em um ambiente completamente caótico e fudido, entendeu? Mas o de cabelo cinza não fica muito para trás do Ivan quanto a essa questão de egoísmo, né? Ele sabe que a Mizzy e a Sui são, em poucas palavras, apaixonadas, se é que dá pra definir assim, e ele não desiste de querer mostrar o que ele sente pra Mizzy. Talvez numa postura bem menos impositória comparado com o tarado do Ivan. Cara, parando pra pensar, o Ivan, ele é mó tarado, né, mano? Caramba, que homem é esse, gente? Que isso, esse tarado, mano? Mas que não deixa também de se assemelhar com... Puta merda, o que eu... aquela coceira irritante que meio que não sai da sua perna. Então, é tipo isso. E pode estar soando bem escroto o que eu tô falando, mas... Não, na real, eu curto mesmo ser escrota. Essa insistência que ele tem, baseada numa superficialidade, faz a Mizzy ficar... Cara, o canal dela, ela é muito... Cara, ela é muito sincera. Eu gosto muito desse canal aqui, Mamuscas, mano. É muito bom. Ela é muito engraçada, mano. Enojada. Como que os sentimentos humanos são
confusos. É compreensível os aliens não entenderem isso em plenitude. E quando a gente fala de amor entre duas pessoas, a gente tá acostumado a pensar em todo um romantismo que a gente meio que cresceu idealizando. Rosas, encontro à luz de velhas, sexo muito performático, a paixão e tudo mais, e o drama e não sei o que. Mas eu acho que Alien Stage traz um ponto interessante a respeito disso. Ele não foge completamente, mas também ele não... Cara, tem drama. Ele tem alguma coisa que agrega ali, sei lá. Porque as crianças não foram criadas de uma forma... Pra isso, quando eu vou me ocupar agora, quando chegar a vez do meu react meu, você pode ver sem mim, que eu depois vejo o que tu achou do replay da live. Pode deixar, meu irmão. Obrigado, Hilon. Obrigado, mano. A performar uma ideia de romance. Elas apenas se gostam e demonstram isso da maneira natural, sabe? A gente... Eu queria muito que o mundo fosse assim. Seria... De 25 minutos de vídeo dela, eu acho que ela passa a maior parte do vídeo surtando. E a gente entende muito bem isso. Porque Alien Stage é impossível. Cara, é difícil você contar a história de Alien Stage sem dar uns... tá ligado? No meio, né, mano? Bem mais fácil, mas em uma das versões do Jardim de Infância, nós temos a Ryuna, que é a fodona, e o maníaco do parque, mais conhecido como Luca. Nunca vi coisa boa saindo de um Lucas, e meio que eles representam o amor intenso e cego, e o ódio profundo. Eu não consigo definir melhor que isso, vocês vão ter que ficar com essa explicação meia boca. Bom, o Luca é um clone e aprendeu desde cedo de que se tem algo que o incomoda, ele pode eliminar sem muito esforço. O ponto é que ele se aproxima e se apaixona pela Ryuna, que tem uma personalidade forte. E não, ela não é a Ariana, ela é realmente uma pessoa forte emocionalmente. Sabe? Mano, cara, a Ryuna... Meu Deus. Ai. A Ryuna, vocês não falam nada dela, né? Nossa, mulher. Philosophy. Sabe aquelas pessoas que tomam a frente, que são incríveis? Então, é praticamente a Yuna. Que, apesar dos pesares, na sua infância, ela via o Alien Stage como uma forma de trazer alegria para o público, de cativar os ouvintes. E, sim, muito burra, mas é uma visão muito fofa, de certa forma. E ela tem um irmãozinho, que eu esqueci o nome, mas vocês também não precisam decorar, porque logo logo ele vai morrer. E o ponto é que vocês não precisam decorar porque ele vai morrer, então... não. Tá, beleza, então. Nossa senhora! Caralho! Eu acho que um tiro no coração ia doer menos, velho. o Luca tem probleminhas. Por ser criado em laboratório pra ser o candidato supremo desse show de horror, acredito que eles fizeram um favor de cortar um pouquinho a parte do cérebro que tem a empatia, né? Ele não bate muito bem. Aliás, eu acho que ele bate bem pra caramba, porque ele conseguiu acertar a cabeça do irmão dela certinho assim numa pedra. É muito bom. Mas isso foi meio que um acidente, mas meio que não também, porque lembra que eu falei de amor de intensidade? Então, o Luca ama a Yuna de forma possessiva, a ponto de ter ciúmes da atenção que ela dava pro irmão dela. Eles sempre brigavam de uma forma meio amistosa, mas isso acabou saindo um pouquinho do controle. E o lance com a Yuna é que ela entende que aquilo foi um acidente, mas ela não consegue também suportar a raiva que é ter perdido o irmão por uma situação assim meio nada a ver. Ela vê o Luca como uma forma de demônio angelical, capeta de asas, que isso apareceu. Olha a carinha desse capetinha desgraçado! Ai. Ela meio que pra desgraçar com tudo, mas meio que ela também gosta muito dele. O hospício adora. Gente culpada por amá-lo. Ai, que comentário bom. Ainda bem que esse BO não é meu. Nossa, já agradeceu hoje por não estar passando por essa situação de merda. Diferente das dinâmicas que eu mostrei até aqui, eles não participam de nenhum round juntos, porque a Yuna meio que foi resgatada por uns rebeldes e entra pra uma gangue em um mundo de crimes e festas e drogas, só coisa de pessoas muito descoladas. E o maníaco do parque continua sendo o maníaco do parque, participa de vários rounds e ele é perfeito porque ele ganha em todos e se diverte muito eliminando qualquer um que tenha a infelicidade de competir com ele. É um arrombado sádico, desgraçado mesmo. Ai, esse arrombadinho lindo. Olha a carinha desse arrombadinho, esse capetinha.
iconicamente funciona aqui é a inocência do Luca. Meio que ele não entende que o que ele faz é bem babaca, pra dizer o mínimo. Talvez ele entenda e apenas não se importa também. Tem essa questão aí. Na vez Que imagem é essa aqui, mano? Nossa, eu vou ter pesadelo com isso aqui. essa questão Nossa aí. Na senhora. vez que ele se encontra, a Yuna, apesar do ressentimento, se joga na frente dele pra ele não morrer. E como ela sabe que ele tem uma obsessão por ela vê a oportunidade ali de se vingar dele com a morte dela, porque isso vai destruir com o emocional dele. Tipo, puta merda, isso é muito tóxico, mas muito bom ao mesmo tempo. Tipo, caramba. Tipo assim, ai, ele é obcecado por mim. Então eu vou morrer só pra ele fazer ele sofrer. Que pensa nessas coisas. E eu curto muito como a história de Alien Stage, os personagens começam de uma forma e termina o seu arco meio que sendo o oposto disso. Tipo, o lance da Yuna, ela odeia o Luca, todo o arco da personagem dela é sobre ela processar esse trauma, mas ainda assim ela se põe na frente da bala pra ele não morrer. E mesmo ela tendo o pensamento ali completamente doente no processo, não muda o fato de que ela quis proteger o Luca. E, sabe, lembra do lance que eu falei da Missy, que ela aprendeu a viver através do amor e da admiração dos outros, que ela desejava ser aceita e etc? Então, ela termina sendo completamente odiada. Viu que tinha uma voz muito boa Sim. e era completamente talentoso e era meio que negligente com os sentimentos dos outros também? Então, agora ele tá sem voz e com um puta de um estresse pós-traumático, sem falar que ele sai resgatando pessoas perdidas. Tem o Ivan também, né, que tinha todo aquele lance de ser autocentrado e achava patético alguém morrer por amor, mas na primeira oportunidade se fudeu igual. Nossa, realmente. E assim, você pode... Nossa, realmente, eu nunca parei pra pensar sobre isso no Alien Stage. Tipo, eles viram pessoas completamente diferentes, mano. No últimos momentos deles. também achar que a sua não teve tanta contradição, mas a gente tem que lembrar que ela começou sendo alguém que não via propósito em ter laços, mas se sacrificou por um laço. E é isso, né? Eu perdi as palavras. Acho que eu falei certinho, eu perdi tudo. E tem o Luca também, mas o Luca eu tô com preguiça de pensar. Ai, o Luca que se foda! Mentira. Eu tenho um sentimento de amor e ódio com esse moleque, mano. Sei lá o que pensar dele. Dele porque eu não gosto do personagem. Sem falar que cada clipe é artisticamente muito bem planejado. A Reply fala mais disso no vídeo dela. Eu tô meio atemporal, não sei se já saiu, mas em todo caso, tá dando eco aqui, puta merda. Mas em todo caso, o link tá aqui no card ou na descrição. São coisas que eu nunca tinha reparado e só faz a obra, tipo, ganhar um charme maior. Sério, veja um vídeo da Reply se você curte Alien Stage. Vale muito a pena. E assim, é muito bacana que essa obra aborda questões de sexualidade distinta. Essa parte do vídeo é um pouquinho certa, né? Eu só quero trocar uma ideia sem muita propriedade, então não se informe na minha falta de informação, tá bom? Auto-informação tirada do rabo. Tá bom? A sexualidade é um caso curioso, né? Porque até onde se sabe, não existe um DNA gay. Ou um DNA tipo assim, você já parou pra pensar por que você gosta mais de uma coisa do que você gosta mais de outra? Às vezes a gente só não entende, a gente só gosta. E são coisas que aprendemos através de um reforço emocional na infância. E como... É como se... Eu tô muito afobada, desculpa, gente. É porque eu tô muito emocionada de falar de Alien Stage. Vou beber um copo de água aqui pra ver se acalma. Ela não... É como se Ela tivesse não vários aguentou, caminhos mano. de Ela não desenvolvimento que aguentou se liga falar de de uma Alien forma Stage, mano. infinitamente aleatória de possibilidades. É um reforço tão enraizado que dá uma falsa noção e sentido de ser, sabe? Isso é você, é um amante de picas do caralho. E uma parada que Alien Stage traz é uma reflexão que eu particularmente sou obcecada, que é o preço que tu paga por ser Então, o preço eu paguei. ignorante. Nossa. Não no sentido arrogante da palavra, mas no lance da inocência mesmo. Tipo, parafraseando alguém, porque o mundo é bem grande e alguém em algum momento deve ter falado isso. É meio que a sua culpa por ser ignorante de uma forma justamente injusta. Palavras difíceis pra ficar parecendo muito intelectual. Tipo, sabe quando você nasce em um ambiente de bosta, do tipo, muito bosta mesmo, que você precisa fazer certas coisas pra poder obter sucesso na vida? Só que você não sabe que precisa aprender essas coisas porque ninguém te explica.
nunca. Ninguém para e fala, você tem que fazer um cursinho tal, num lugar tal, num momento tal. Então, acaba sendo sua culpa de não ter ido lá aprender uma coisa que você não sabia que precisava aprender. E com eles, ninguém ali sabe lidar de uma forma adequada com o destino de merda que eles vão ter, sabe? E cada um deles paga o preço de uma forma injustamente justa. Tipo assim, dói, mas é gostoso. Eu não sei o que eu falei. Como é que é o negócio? Como é que... Que? Dói, mas é gostoso? Tipo, é quente e frio ao mesmo tempo. Dá pra uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo? Às vezes eu não sei se a definição do que a gente tá tentando definir é uma visão errada do que realmente é. Às vezes parece que palavra não é o bastante pra entender conceitos, entendeu? É isso que eu tô querendo falar. Mas é meio que culpa minha também por ser tão burra. O que eu quis dizer com isso tudo praticamente é... Eu não sei. Se você dá o like agora, eu prometo nunca mais fazer isso. E assim, é muito cruel. Muito cruel mesmo da parte do Vivinos trabalhar com crianças. Porque dificilmente nessa fase a gente tem uma plena noção do mundo, sabe? A gente apenas somos vítimas das escolhas dos outros. E me pega muito que elas não tentam fugir em grupo, ou tentam e não é mostrada pra gente. Eu fico me sentindo culpada por ficar triste com histórias fictícias. É como se eu estivesse gastando a minha empatia com coisas irreais. Sendo que no mundo tem coisas reais, terríveis acontecendo e eu não quero ficar sabendo. Porque, no fundo, eu não quero aceitar que eu tenho uma culpa, assim, mínima, mas mínima da mínima por tabela, sabe? A parte divertida de consumir histórias tristes é que são apenas histórias tristes, entendeu? Mas não são reais. E boa parte do meu problema com... Como assim Alien Stage não é real? Como assim não aconteceu de verdade? Porque o nível que eu chorei, o nível que eu fiquei em choque... O nosso cérebro, a gente não consegue distinguir o que é real e o que não é. Porque o nível que eu chorei com essa animaçãozinha desgraçada, pareceu que alguém morreu de verdade. Seres humanos é a ignorância enquanto em vida. Isso também me inclui, sabe? E é muito ferrado pensar nisso, então... Eu acho Alien Stage lindo, maravilhoso, pomposo, inclusive impactante. Eu acho que vocês já perceberam que eu tenho um carinho bem grande por essa obra. E eu tava esperando os caras lançar tudinho pra eu ter certeza do que eu iria falar. Mas, se depender do Vivinos, a espera meio que vai ser eterna. E eu não consigo mais me segurar. E assim, se a gente for analisar isso como realmente uma obra concreta mesmo, de história, narrativa e tal, tem muitos erros aqui. E, por favor... Atira. O Vivinos gasta toda a sua capacidade de escrita nos personagens e esquece de trabalhar apropriadamente o universo. E eu sei que não é a ideia da obra. A gente tem que saber pra onde a gente vai direcionar apropriadamente as paradas. E não simplesmente facilitar uma situação pro ponto A ter uma interação com o ponto C. E eu entendo, novamente falando, reforçando assim, caso você queira arrancar minha cabeça, mas arranque com propriedade. É um lance de clipe de música, entendeu? Mas se em algum momento eles forem realmente lançar uma HQ coesa, com capítulo 1, capítulo 2, arcos não sei o que, eu espero que eles arrumem isso. E eu tô falando das conveniências e falta de contexto da política. A gente entende o sistema, mas não com aquela plenitude. A gente não sabe dos potenciais dos alienígenas. Ao mesmo tempo que parece que são implacáveis, eles são burros e fracos e não teria problema eles serem, mas meio que só parece que eles são pra poder facilitar o roteiro. Eu acho que se o Vivinos for investir realmente em produzir uma webcomic e tal, ou sei lá, focar na parte da rebelião, nas estratégias e etc, vai ser algo que vai de fato enriquecer a obra, mostrar um contexto maior do funcionamento daquela sociedade, os chefões e etc, assim, eu quero política. É um universo, assim, que dá pra ser muito bem trabalhado. E o potencial de Alien Stage tá muito... Vou pausar ela aqui um pouquinho pra falar sobre o que eu tô achando do vídeo até então. E eu não tô falando muita coisa, porque eu acho que eu tô realmente tentando entender o que ela tá falando. Esse vídeo aqui, ele só é bom pra quem assistiu o Alien Stage completo. Esse vídeo, ele só é bom pra quem viu o Alien Stage. Porque olha aqui. Se eu tivesse vendo esse vídeo aqui e eu nunca tivesse assistido Alien Stage, eu não iria entender nada, tá? Sim, entendeu? Eu não iria entender nada do que ela tá falando. Uma coisa interessante foi, acabei sabendo algumas coisas a mais sobre Alien Stage que eu não percebi quando eu vi, com ela falando, né? Ela falando, por exemplo, essa coisa aí dos personagens serem o oposto do que eles são
logo no final ali da morte deles, ali nos últimos momentos deles, né? Tipo assim, deu pra ter uma visão diferente, né? Ela acabou fazendo a pesquisa dela, né? Mas eu acho que misturou muita coisa, eu acho que eu acabei me perdendo em alguns momentos, né? Porque eu acho que ela faz esse estilo de gravação um pouco mais, né? Mais livre, mais meio sem roteiro ali, ela conta ali a ordem dos fatos e é isso, mano, né? Mas eu gostei do vídeo, mano, eu gostei de verdade, tá? O canal do Mamusca não sei, Mamuscas é muito bom, eu gosto muito do canal dela. E, cara, legal, mano. E eu concordo com o que ela está falando aqui agora. Alien Stage tem um potencial de se tornar algo maior do que ele já é. Tem muita coisa que podia ter sido explorada, mano. Mas é aquela coisa que eu também acho que, tipo assim, se pegar uma coisa que já é boa e que já foi finalizada e pegar aquilo e começar a saturar aquilo, pode ficar ruim. Tem muita gente que às vezes vê mais pelo dinheiro e pelas views do que pela história em si, tá ligado? Anunciaram um anime de Alien Stage Price, nem fudendo. Nem fudendo. Com certeza vai ser bom, com certeza. Eu acho que eu só não concordo com a ideia de ficar estendendo demais. Eu acho que tudo tem que ter um fim, tá ligado?